Oiê, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre as faltas. Desde que eu cheguei na faculdade, eu descobri esse mundo mágico das faltas. Brincadeira, tô brincando, não faltem, gente. Não é um vídeo de recomendação a faltar, tá bom? Eu nem falto, imagina, que é isso? Brincadeira. Lá no sistema, nós temos um determinado número de faltas. Assim é que está as minhas faltas. Por enquanto ainda não tenho nenhuma falta, porque eu ainda não tive aula. Mas vamos ver no que vai dar. Então, às vezes, você pode faltar. Não estou recomendando a faltar, lembrando disso, tá, gente? Não estou recomendando que vocês faltem. Mas às vezes é necessário. Às vezes você vai ter um trabalho para você fazer, às vezes você vai precisar descansar, você não vai dar conta de toda a demanda. Às vezes vai acontecer de ter um dia que você não vai estar legal, você não vai estar se sentindo bem e você não vai estar afim de ir para a faculdade. Então tudo bem, você vai faltar. Mas fica de olho lá no seu CGCAD, no seu número de faltas para você não ultrapassar. Lá na UFGD é um pouco diferente de algumas outras universidades. Lá nós temos uma disciplina por período. Por essa questão de mobilidade, pelo menos eu ouvi falar que essa era uma das justificativas. A universidade é muito longe da cidade, então é tudo muito difícil o acesso. Para nós irmos para a faculdade, para vocês terem noção, nós demoramos no mínimo 40 minutos. Então, por causa disso, em um único período nós temos uma disciplina. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês como que tá a minha grade, por exemplo, na segunda-feira. Segunda-feira eu tenho psicologia experimental. Como vocês podem ver, eu só tenho psicologia experimental no período da manhã. Aí depois, na tarde, eu tenho terapia analítico-comportamental. Em toda a tarde, ó, meu horário tá todo preenchido com essa única disciplina. Não troca de professor, não troca de disciplina. Então, se eu faltei num único dia, eu fico com 4 faltas, por exemplo, naquela disciplina. Aí, se no caso fosse tudo mesclado, eu ficaria com uma falta em uma disciplina, outra falta em outra, outra falta em outra, e elas não iriam acumular, tipo, 4 de uma vez só. E essa é uma crítica, né, que eu tenho a respeito das faltas, eu não acho muito interessante. Mas, entrando na questão dos motivos pelos quais nós faltamos, nós pensamos o seguinte: tem essa questão de mobilidade, a faculdade é muito longe, às vezes nós precisamos resolver um problema simples na cidade, mas fica muito difícil voltar lá para o campus, aí a gente acaba perdendo um período todo. Por exemplo, às vezes eu preciso resolver um problema no banco, então eu não consigo resolver um problema no banco e já ir imediatamente para a faculdade, porque só para eu ir imediatamente para a faculdade demora 40 minutos. Então, às vezes a gente falta por essa questão de mobilidade, às vezes a gente falta porque tá cansado, porque tem muitas demandas e tudo mais. E é super natural você querer ter um dia off, um dia para você descansar. E você pode ter. De acordo lá com o sistema, nós temos um determinado número de faltas que a gente pode chegar, né? Ultrapassando isso, nós podemos ser reprovados. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas faltas. Já tiveram várias situações dentro da faculdade a respeito de faltas. Teve uma vez que um professor, que ele tinha o costume, né, de passar lista, ele confiava na gente, então a gente colocava os nossos nomes, assinava de acordo com a nossa presença. E aí teve uma vez que a galera anotou o nome de pessoas que não vieram para aula e na lista dava para ver que tinha mais nomes do que pessoas na sala. E ele percebeu. E aí ele falou assim, gente, eu vou passar essa lista de novo. E quem não tiver aqui, por favor, vocês risquem o nome, quem anotou o nome de quem não tá. E sejam honestos. Nossa, ele falou um monte pra gente. Todo mundo ficou se sentindo bem mal, foi bem constrangedor. A gente ficou todo mundo assim se olhando. E foi bem chata a situação. E não é legal, né, gente? Não é uma coisa honesta quando a gente assina o nome de uma pessoa que não tá lá. Não é muito legal. E vários professores às vezes falam sobre essa questão de faltas e tudo mais. É algo assim bem presente nas nossas vidas. Às vezes a gente fica contando ali os nossos números de faltas. Eu prefiro deixar, quando eu falto propositalmente, para faltar no final.
porque geralmente as disciplinas elas se concentram no final para aplicar as avaliações, seminário, provas, trabalhos, eles colocam os prazos geralmente para o final do fechamento da disciplina. E nunca tem, tipo, no meio da disciplina. É bem raro, é raro isso acontecer. E aí, depois que eu fecho tudo, minhas notas, eu deixo pra faltar, deixo pra começar a não ir nas aulas, porque eu já tô ok, já tô com uma nota legal, então eu deixo pra faltar no final. Agora tem gente que fica ali na corda bamba, que falta, 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 aí depois estoura o limite de faltas, fala com o professor. Tem professores que são bacanas, que entendem, às vezes a pessoa trabalha, às vezes tem uma pessoa doente em casa, e os professores são bem compreensivos, tem muitos professores compreensivos. E nessa questão de faltas, eles também são bem compreensivos. Essa é a minha experiência com faltas. Eu não sei se vocês já refletiram sobre isso, já pararam para pensar a respeito da sua frequência ou das suas faltas. Eu tô pensando nisso porque o meu semestre ele começa essa semana. Então eu tô com muita expectativa. Eu espero não ter nenhuma falta. Eu espero não precisar faltar. Eu espero conseguir cumprir com tudo. E tô bem empolgada assim para esse retorno. Eu tava de férias, né, algumas semanas atrás, se eu não me engano, foram 2 semanas de descanso. Deu para descansar bem, energias recarregadas. Agora é hora de voltar no gás, né, para poder voltar a estudar. E eu tô muito empolgada, eu espero não faltar. Conta aqui pra gente como que é a sua relação com as faltas, se você fica com a corda no pescoço, se você tá tranquilo, se você evita faltar. E também se você é aluno da UFGD, se você tá empolgado com o início do semestre, se você é calouro também, sejam muito bem-vindos. Eu espero que esse canal te ajude a ter um direcionamento sobre a experiência na faculdade, sobre o que é diferente, o que a gente tem, né, todo dia ali no na nossa rotina nova como acadêmico. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Um abraço!